cuida de todo mundo, mas quando é que você cuida de você? Eu cresci sendo uma boa menina, muito boa menina. Eu aprendi que eu não podia desagradar as pessoas. Se eu desagradasse, eu não seria amada por elas. Eu sou filha de uma mãe extremamente desagradada. Então eu vivi a vida inteira querendo agradar a minha mãe para que eu pudesse ser vista e amada por ela. E fui transferindo isso para minhas relações, até que um dia eu cansei e fiquei muito adoecida, muito desconectada de mim, porque para agradar todo mundo eu tive que me desconectar totalmente de mim. Essa é a minha história, mas eu acredito que também possa ser a sua história, a história de muitas mulheres que aprenderam que tem que se deixar de lado para poder agradar e para poder manter sempre a ordem. Então fica aqui comigo que é sobre isso que eu vou falar hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar e mentora de mulheres. Eu trago você de volta para sua verdadeira identidade. Você está exausta, você serve todo mundo e quando sobra tempo para você, você já não tem nem mais energia para poder fazer alguma coisa para as outras pessoas. Cheio de novos planos, cheio de meta, mas não consegue se priorizar e se organizar dentro dessa loucura que é atender todas as demandas. E quando você também não atende todas as demandas, você fica extremamente culpada, achando que você é a pior pessoa do mundo e que você tem que dar conta de tudo. E se eu te falar, primeiro, que você não tem que dar conta de tudo, e segundo, isso tem raízes muito mais profundas. Esses nossos comportamentos da vida adulta são comportamentos que a gente vai trazendo de muito longe. E enquanto a gente não conseguir olhar para as raízes disso, isso também realmente não começar a incomodar a gente de verdade, a gente começar a olhar para isso de forma mais profunda, olhar para as raízes dessas questões, para quê? Para que a gente possa começar a fazer um pouquinho diferente. Para nós, para todas que estão à nossa volta e para as que vão chegar também. Então isso tem raízes muito profundas. Primeiro, na história da mulher. A mulher sempre tem que ser boazinha, tem que atender as demandas, tem que estar sempre, se ela desagradar o homem, ela vai ser abandonada, ela vai ficar sozinha, porque ela sempre precisa de um homem para poder protegê-la. Então, ela pode correr o risco de ficar desprotegida se ela desagradar, se ela falar o que ela quer, se ela não fizer o que for feito para ela. Isso vem da nossa história, da nossa Constituição. A mulher vista com o marido, ela não podia, se ela tinha que sair, ela tinha que sair com alguém ou sempre com o marido, não podia sair de casa, não podia ter conta bancária, não podia votar, não podia se divorciar. Então assim, já tem toda esse coletivo que pensa nessas mulheres. Então, quando eu falo desse coletivo nas histórias dessas mulheres, não são só mulheres que foram, são as nossas bisavós, as nossas avós, as nossas mães, que são mulheres extremamente que aprenderam o quê? A serem serviços. Elas sempre tinham que estar servindo e agradando todo mundo. E como que a gente aprende isso, né? Mãe que cuida da gente, que cuida primeiro da gente e sempre deixa ela de lado. Então a gente aprende que amor é servir, é se deixar de lado. A gente não precisa de falar muito. Só da gente ver a forma como a mãe da gente faz, é a primeira acordar, a última dormir, tá sempre dando conta de tudo, ouvindo desaforos e fica chateada, calada, triste, chorando nos cantinhos. Então assim, esse é o perfil de uma geração de muitas mulheres, que isso também é um ponto que a gente tem, que é um feminino extremamente ferido, que vem vindo gerações após gerações. E enquanto a gente não parar para olhar para isso e entender que a gente pode fazer um pouquinho diferente, mas olhando para elas, que elas fizeram o que elas puderam dentro das condições delas, e a gente pode fazer um pouquinho diferente a partir daqui, porque as nossas condições hoje são totalmente diferentes, mas a gente precisa olhar para elas e trazer muita honra para as nossas avós, para as nossas bisavós, para as nossas mães, entender que elas foram até onde elas conseguiram, e realmente essa forma de amar totalmente serviu, sempre se deixando de lado e achando que tem que dar conta de tudo. E depois ainda vem as mulheres começando a trabalhar fora, e para elas conseguirem o seu espaço no mercado de trabalho, elas tinham que continuar conseguindo manter a casa, os filhos, o marido e trabalhar fora. Então assim, é muita sobrecarga em cima das mulheres. E a gente vem vindo desses lugares. Então, pra gente olhar isso são as raízes das nossas questões e raízes das questões das nossas filhas também. Porque se você é essa mulher que faz tudo pra todo mundo e tá exausta, cansada, se provavelmente você tá assistindo esse vídeo, a sua filha também vai aprender a amar dessa forma. Ela também vai entender que pra ela ser amada, ela precisa agradar, ela precisa ser servil o tempo inteiro, mesmo que você crie a sua filha pra ser independente, mesmo que você fale pra ela que ela precisa ser livre, fazer o que ela quer. Ela não aprende com palavras, nós não aprendemos com palavras, nós aprendemos com exemplos.
Por isso que eu falo que as raízes das nossas questões, os exemplos que a gente tem dessas mulheres, é um monte de feminino ferido até chegar na gente, e a gente continua passando isso pra frente, quando a gente tá aqui, nesse mesmo lugar, ensinando isso pras nossas filhas e pras mulheres que estão em volta da gente. A gente, assim, nessa toda essa dificuldade. E tem um outro viés também, que é um outro viés que não é esse das raízes das mães, que também vem da mãe, porque eu não posso falar, gente, sem curar um feminino, sem passar pela mãe, que a raiz dessa cura feminina está com a nossa mãe. Muitas de nós temos mães extremamente, que é o meu caso, insatisfeitas, controladoras, que tem um masculino extremamente forte, e aí a gente cresce como? Querendo agradar essa mãe, querendo um espaço, querendo fazer direitinho pra ver se essa mãe não briga com a gente, se a gente consegue fazer as coisas do jeito certo, se a gente consegue acertar. Isso gera na gente o quê? Esse sentimento. A gente fica controladora igual a nossa mãe e fica muito boazinha. A gente só quer agradar porque a gente só quer ser amada, e a gente entende que se a gente desagradar, as pessoas não vão gostar da gente, e aí a gente fica a vida toda querendo agradar o outro. Mas agradar o outro não é ser agradar o outro o tempo todo, não é ser a gente. A gente pode até agradar as outras pessoas, mas primeiro a gente precisa agradar a gente mesmo, porque enquanto a gente vai se desagradando, agradando o outro e se desagradando, a gente vai desconectando de quem a gente é. Você pensar que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma natureza, cada pessoa é de uma forma, e não tem regra, gente. Quando a gente fala aqui dessas mulheres, não existe regra, porque a gente também vem muito desse sistema familiar. Regra: a mulher tem que ser comportada, a mulher seja boazinha, não chora, não pode rir alto, senta direito, se comporte, você é uma menina, não faça isso, não faça aquilo. Isso é muito aprendido. Então a gente aprendeu tudo isso, mas a gente pode começar a desaprender também, soltar esse excesso de crença e esse excesso de rigidez, porque não é sobre o que é certo e o que é errado. Aí eu tiro você aqui do certo e do errado e vou trazer vocês para uma visão mais ampla. É o que funciona para você, é o que cria mais na sua vida. Porque quem falou que todas as mulheres precisam ter filhos? Quem disse que todas as mulheres têm que casar? Quem disse que mulher não pode separar? Quem disse que mulher não pode ter dinheiro? Quem falou que mulher não pode ser uma grande empresária de sucesso? Quem falou isso, gente? É o que funciona para cada um. Para algumas mulheres vai funcionar ela trabalhar numa empresa, para outras vai funcionar ser uma grande empreendedora, para umas vai funcionar ter 5 filhos, para outra vai funcionar não ter, ou para outra vai funcionar ter só um, para uma vai funcionar casar, a outra não quer casar. Gente, é o que funciona para cada um, porque cada uma de nós somos um universo infinito, e a gente tem que começar o movimento que é voltar para dentro de você, para que você consiga se reconectar antes de fazer as suas metas. Você precisa reconectar com você, para você começar a criar uma vida criativa dentro do que você quer criar para você. Somos mulheres multiplicadoras e a gente precisa entender o que funciona para cada uma de nós. O que funciona, como trabalhar, como criar seus filhos, como o seu relacionamento, como que você lida com o dinheiro. O que funciona para você? Tem gente que quer morar em casas maravilhosas, outras querem viajar, outras quer morar na beirada da praia, outro quer morar na montanha, outro quer morar na cidade. Gente, é o que funciona para cada uma de nós. E a gente não sabe nem o que funciona. A gente tá no movimento de que funciona para todo mundo, funciona para mim também. A mulher tem que ser assim, mulher tem que ser boa esposa, mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo, mulher tem que cuidar disso, tem que... Gente, para! É o que funciona pra gente, é o que faz, que cria mais na nossa realidade, dentro do que nós somos, dentro da nossa individualidade. Só assim a gente pode criar uma vida maravilhosa, extraordinária, e isso não é egoísmo, porque a mulher, ela é multiplicadora, e quanto mais ela olha pra dentro dela, mais ela multiplica isso no mundo, mais amor ela consegue multiplicar, mais harmonia, porque a gente é pilar, então nós estamos no centro de tudo, e se a gente não começar a partir da gente, como que a gente vai conseguir transbordar isso pro mundo? Essas mulheres insatisfeitas, infelizes, fica raivosa, nervosa, irritada, extremamente agressiva, controladora, exausta. Isso não tá criando no mundo, isso não cria no mundo. Na sua vida nem se fala, mas no mundo cria muito menos. A criação é muito menor. Então nós precisamos começar a olhar primeiro para o quê? Pra gente. Olha pra gente, a forma como que você funciona, o que funciona pra você, aonde que você, que lugar que você
tá agradando, que você agrada mais, aonde você fica repetindo esses padrões, onde que tá as suas questões ali com a sua mãe, pra gente começar a cuidar desse feminino, começar na raiz lá do nosso feminino com a nossa mãe, pra gente poder menos metas, mas mais reconexão. Então, pra você começar a fazer as metas do próximo ano, você primeiro precisa se reconectar e entender o que funciona pra você, o que é sucesso pra você. Porque se você procura no Google, o que é sucesso? É uma mulher vestida de terninho, né, igual um homem, num grande lugar executivo. Gente, mas pra cada mulher, sucesso é uma coisa. Pra mim, sucesso é estar aqui, fazendo esse vídeo de YouTube descalço, trabalhando de dentro da minha casa, perto dos meus filhos. Isso pra mim é o meu maior sucesso na vida. Eu poder escolher o meu trabalho, poder escolher onde eu quero morar, poder escolher como eu quero viver. Isso pra mim é sucesso, mas pra outras pessoas não é. E o que é pra mim não quer dizer que seja pra você. Nós precisamos entender isso e voltar pro que funciona, pro que tá funcionando e o que não está funcionando. Mas você precisa fazer uma mudança radical? Não, gente. A gente precisa começar de algum lugar com pequenos passos. E se não for possível fazer isso sozinha, procura ajuda, busca, vem fazer uma constelação familiar, descobrir as raízes, vem fazer uma terapia, vem buscar aonde que as coisas ainda não estão se encaixando, porque isso você vai ganhar em quê? Em vida para você e para todas as pessoas que estão em volta de vocês, para todas as gerações que ainda vão chegar depois da gente. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre esse autoabandono, para você começar a ter uma clareza das raízes de tudo isso, que isso realmente tem raízes muito profundas, e trazer para você que no dia 8 de dezembro fazer um círculo de mulheres para mim poder trabalhar menos meta, mais reconexão. É uma aula gratuita, quem quiser entrar, entra aqui, eu vou colocar o link, tá no meu grupo, dentro de um grupo do WhatsApp, é lá que eu vou colocar o link, e vai acontecer essa aula para trazer para você mais clareza, para você experienciar e começar a olhar para isso com mais profundidade, entender que tudo tem raízes, e não adianta você ficar cortando os galhos e as folhas se você não cuidar das suas raízes. Os seus problemas vão sempre estar voltando. Para você resgatar a sua identidade, você precisa voltar para suas raízes mais profundas. Então, muita gratidão. Compartilha com a amiga que precisa ouvir isso. Fica aqui comigo, toda semana tem vídeo assim pra vocês poderem mexer, poder olhar. Eu não venho trazer respostas, eu venho trazer possibilidades, criar mais na vida de vocês, pra vocês entenderem que a identidade de vocês é única, que é um caminho de volta pra vocês, é um caminho único, que ele precisa começar de algum lugar e ele pode começar com você. Um beijo grande no coração de todos vocês. Namastê.